Doutor Fernando, o senhor acha que a nossa Constituição precisa ser aprimorada? Em que sentido? A Constituição, na verdade, que completou 30 anos em outubro, ela é um livro vivo, né? Ela vem sendo, ao longo desses 30 anos, reinterpretada pelo Supremo Tribunal Federal e vem também sendo objeto de modificações formais, por meio das emendas constitucionais. Então, ela está sendo aprimorada no dia a dia. No dia a dia do Poder Judiciário, ela vem sendo, de alguma maneira, efetivada, sendo reinterpretada. Então, nós entendemos que isso é um processo normal, do ponto de vista constitucional. Um país como o Brasil, que é, do ponto de vista democrático, muito novo, né? Passamos aí por um período grande de ditadura, um período de exceção, e um governo democrático dentro de uma Constituição, ele passa exatamente por essa transformação. Então a gente vê isso como um processo natural. E principalmente pelo papel ativo que o Supremo Tribunal Federal tem e exerce de dizer a Constituição, de reler a Constituição conforme a própria realidade social vai se alterando. Queria que o senhor falasse agora sobre o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e os centros locais. De que forma que essa iniciativa ajuda a garantir um julgamento rápido dos processos? Nós temos um problema, e a Justiça já vinha trabalhando pelo CNJ, com soluções, ou a busca de métodos alternativos de soluções de conflitos, né? Nós tivemos já mais de 100 milhões de processos. O CNJ, em números mais recentes, 2017, 2018, fala em cerca de 80 milhões de processos. E não há como se pretender a expansão do judiciário como forma de resolver essa demanda excessiva que existe hoje dentro do nosso sistema. Então, o que nós precisamos? Foram criados alguns mecanismos, que são dos precedentes, que visam exatamente uniformizar ou julgar aquelas causas mais relevantes que permitirão que milhares de processos sejam resolvidos. Isso o CNJ vem fazendo, a Justiça como um todo tem trabalhado nessa frente. O Centro de Inteligência, na verdade, tem um papel um pouco diferente, porque é uma maneira que a Justiça está buscando de atuar de maneira preventiva, ou seja, não visando simplesmente resolver os processos que já estão hoje em julgamento, mas de alguma maneira se antecipar, detectar eventuais focos de demandas judiciais e atuar preventivamente, tentando encontrar uma solução de modo a evitar que essas matérias sejam judicializadas. Então, o Centro de Inteligência também tem esse papel importante, trabalhar na detecção daquelas causas ou daqueles temas que poderiam virar algum tema judicializado e que poderiam gerar assim o ajuizamento de milhares de ações e que possam de alguma maneira ser resolvido de maneira preventiva. Então essa é uma das estratégias que a Justiça Federal, por meio do seu Centro de Inteligência, que tem o funcionamento do CJF, mas que também vem se desenvolvendo do ponto de vista local, é exatamente isso. A Justiça, uma nova visão da Justiça. A Justiça é proativa no sentido de se antecipar para tentar resolver as demandas antes mesmo que elas virem processos ajuizados. O senhor acha que estimular essa solução de conflitos na origem é a ação mais efetiva para garantir a redução nas demandas judiciais? É o caminho que nós temos. Nós vivemos uma nova realidade orçamentária, tecnológica, e nós não podemos pensar o judiciário como ele foi desenvolvido até aqui, com um poder que é inerte do ponto de vista que fica aguardando as demandas se apresentarem para que ele possa então decidir. Isso nos levou a esse sistema de mais de 100 milhões de ações ajuizadas. O que o judiciário, o que o juiz hoje pode atuar de maneira preventiva, e esses centros de inteligência têm esse foco. O juiz não vai perder a sua imparcialidade, não vai perder a sua independência. Ele, na verdade, está, em razão da experiência que nós temos, pelo trabalho que nós desenvolvemos, é exatamente antever situações que podem gerar uma judicialização excessiva e atuar de maneira preventiva. Então, isso tem sido feito, por exemplo, em relação ao INSS. Quando se percebe que determinado tema, que é objeto de discussão em relação a benefícios previdenciários, possa vir a gerar uma grande judicialização, se antecipa e se busca, no meio
do consenso, no meio do diálogo, alguma solução administrativa, alguma solução estrutural que evite a judicialização. É a racionalização do próprio sistema de justiça. Doutor Fernando, 2018 foi um ano muito intenso, de muito trabalho para a Justiça Federal? Foi. Nós passamos aí por um processo eleitoral, né? No segundo semestre de 2018, o Congresso Nacional praticamente ficou parado em razão das eleições presidenciais, a renovação do próprio Congresso. Mas nós tivemos temas importantes que foram resolvidos. Como eu já disse, a questão dos subsídios foi um tema fundamental. Desde 2016, essa matéria estava pendente de apreciação pelo Congresso e foi aprovada, e que permitiu que, principalmente para os aposentados, se recuperasse parcialmente a nossa defasagem remuneratória. Para os juízes da ativa, como eu disse também, isso acabou tendo um reflexo que não foi positivo na medida que ela vai trazer uma redução salarial. Mas nós entendíamos que era importante se resolver essa questão dos subsídios para que nós pudéssemos avançar nas outras pautas que são importantes, como eu já disse também da PEC 63. Nós entendemos que agora, uma vez superada a questão do subsídio, nós temos que trabalhar intensamente no projeto da valorização da magistratura e também nesse projeto que é fundamental para nós, que é o tratamento uniforme do ponto de vista remuneratório entre as magistraturas e o Ministério Público. Então, foi difícil em razão desse cenário político, né? Mas que nós pretendemos agora, a partir de 2019, com um novo presidente eleito, com novos ministros, com um Congresso renovado, fazer essa discussão de maneira adequada, de maneira democrática, de maneira transparente.